Olá, eu sou o Cleison Maia, a nossa equipe vai apresentar sobre as entidades abertas de previdência complementar. Para dar início à apresentação, vou começar falando sobre o que é e qual o papel dessas entidades. A entidade aberta de previdência complementar, que é denominada EAPC, elas são entidades de natureza jurídica sociedade anônima, são entidades com fins lucrativos e são regidas pela Lei Complementar 109 de maio de 2021. Assim, elas são empresas que são acompanhadas bem de perto pelo órgão regulador, né? Então, o órgão regulador ele determina várias normas, a exemplo disso, normas a respeito da contabilidade, da parte de auditoria, a parte atuarial e estatística, a questão da solvência e liquidez da empresa, a parte de transparência, né? Então, o órgão ele determina diversas normas que possam ser seguidas por essas entidades. E aí, o papel dessas entidades é justamente instituir e operar planos previdenciários que são concedidos sob a forma de renda continuada ou até mesmo de pagamento único, né? Então, esses planos eles são abertos a qualquer pessoa física e daí é que vem o nome de entidade aberta de previdência complementar. Da minha parte é isso, meus colegas seguirão com o restante da apresentação. Obrigado. A EAPC é mais abrangente se comparada aos planos das entidades fechadas de previdência complementar, porque estão disponíveis para qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Esse plano aberto pode ser oferecido por bancos ou seguradoras. A EFPC, por outro lado, é mais restrita, destinada apenas aos funcionários das empresas que criam o plano. As atividades das entidades abertas de previdência complementar são reguladas e supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O trabalho dessas entidades também são acompanhadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Além da supervisão e fiscalização dos órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda, as entidades abertas são regidas pelas seguintes leis: Decreto-Lei nº 7396, que trata das obrigações, direitos e garantias aos beneficiários do Sistema Nacional de Seguros Privados, e a Lei Complementar nº 10901, que formula a política de previdência complementar, fiscaliza as entidades e garante os direitos aos beneficiários. Boa tarde, pessoal, me chamo Najib e hoje eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco sobre esse tema, que é a previdência complementar ou a previdência privada, que nada mais nada menos funciona como um adicional à previdência social, aquela que é garantida pelo governo, tem um caráter obrigatório e tem um caráter público que foca basicamente na garantia de subsistência dos indivíduos ao longo do tempo. Já a previdência complementar ou privada, ela busca trazer algo a mais do que a subsistência. Pode ser manter o elevado custo de vida, pode ser no futuro os indivíduos que buscam comprar ou financiar uma casa, um carro, um terreno. Isso varia do objetivo de pessoa para pessoa, né? Esse regime ele pode ser dividido em duas partes: o regime aberto, que tem um caráter aberto, e o regime fechado, né? O regime fechado ele pode ser conhecido como fundo de pensão e trabalha dentro do âmbito de empresas. Ele é financiado ou custodiado pelo empregador e seus funcionários e ele não tem fins lucrativos. Já o regime aberto, ele pode ou não ter fins lucrativos, ele pode ser ofertado por entidades, bancos e até seguradoras. Só que o regime aberto ele tem um caráter mais individual, pois é para os indivíduos que buscam, eles têm essa demanda, essa necessidade de investir nos planos de benefícios dos regimes privados. Essa parte de características da previdência complementar, ela busca nos ajudar a compreender como funciona, mesmo que de forma sucinta, a previdência privada. Essa que tem diversos benefícios aos investidores. O principal benefício, o mais conhecido, é o acúmulo de parcelas mensais durante um certo intervalo de tempo, que geralmente são anos, né? E ao final desse período, é o pagamento de proventos aos indivíduos. Esse cálculo dessas parcelas
ele funciona de acordo com quanto o indivíduo quer receber, né? Quanto de renda o indivíduo ele deseja receber no futuro e a partir de que momento, ou seja, de que idade ele deseja receber esse provento. O provento, o benefício, ele pode ser pago de forma vitalícia, ou seja, durante toda a vida, durante todo o resto de vida, no caso, e pode ser pago apenas durante certo intervalo de tempo ou liquidado de uma vez só. Para a sociedade de previdência, o interessante é como vai ser a forma de gestão dos recursos que são ali obtidos, né? Ou seja, se vai haver eficiência. A eficiência ela é voltada para quando a gestão ela obtém um resultado maior daquilo que é prometido pelo benefício. Atualmente existem dois fundos, dois planos, na verdade, que têm uma rentabilidade e uma segurança maior aos investidores do que os planos tradicionais, que é o PGBL, ou seja, Plano Gerador de Benefícios Livres, e o FAP, que é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal e dê um joinha aqui. Oi pessoal, meu nome é Davi, eu vou falar sobre os dois planos de previdência privada, o PGBL e o VGBL. O Plano Gerador de Benefícios Livres, o PGBL, é uma alternativa de aplicação financeira voltada à aposentadoria e seus beneficiários. Ele funciona como um fundo de investimento comum, em que o investidor faz a aplicação no mercado financeiro, acreditando esse valor ao final do prazo, com seus respectivos rendimentos. É sobre o patrimônio acumulado desse fundo que vão ser pagas as aposentadorias de seus beneficiários. A carteira desse plano geralmente é formada por ações, cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixos e imóveis. Os investidores geralmente têm preferência por títulos de renda fixos, em especial títulos do governo federal, por oferir menores riscos e volatilidade do mercado. Além desse benefício, o PGBL conta com outros três. O primeiro está na tributação, que somente é feita no momento do resgate, permitindo que o investidor possa reaplicar esse recurso no mercado financeiro sobre o valor do imposto de renda que não foi recolhido. O segundo está na quantidade de aplicações. Quanto mais aplicações o investidor fizer nesse plano, maiores serão as deduções do imposto de renda sobre a sua renda bruta do investidor, chegando até um teto de 12%. O terceiro está na mudança de plano. Se o investidor estiver insatisfeito com seu gestor do plano, ele pode trocar de um PGBL para outro em um prazo de até 60 dias, fazendo qualquer tipo de transferência ou resgate sem ser cobrado o imposto de renda. O VGBL, o Vida Gerador de Benefícios Livre, também é um tipo de previdência privada, que assim como o PGBL, funciona como uma poupança, em que o investidor irá aportar recursos ao longo de um determinado período de tempo. Com o passar do tempo, esses recursos vão se acumulando e rendendo dentro do plano. O VGBL também pode ser considerado como um seguro de vida. De modo geral, no VGBL, o imposto de renda é aplicado diretamente na fonte, mas somente sobre os rendimentos acumulados por esse tipo de plano, e não sobre o montante total acumulado. Em relação aos resgates, no VGBL, ele pode ser feito de forma vitalícia, por um determinado período de tempo, ou feito de uma única vez. Já em relação às portabilidades, no VGBL, o investidor tem a liberdade de mudar de instituição financeira, desde que seja na mesma categoria, ou seja, de VGBL para VGBL, não sendo permitido ao investidor uma portabilidade de um PGBL para um VGBL, por exemplo. Assim como também no PGBL, o VGBL tem taxa administrativa e taxa de carregamento, e não é permitida, em hipótese nenhuma, qualquer dedução sobre o imposto de renda. Após ser feita a análise do que seria o PGBL e o VGBL, suas características e suas principais diferenças, também precisamos definir o conceito de tabela progressiva e tabela regressiva, que tem impacto diretamente no seu investimento na previdência privada. A tabela progressiva e a tabela regressiva são tabelas de tributação, que de forma básica irá definir qual valor a ser tributado no momento do resgate. A tabela regressiva ela leva em consideração o tempo de investimento, de modo que quanto maior for esse tempo, também menor será o valor da alíquota. Já na tabela progressiva, a base de cálculo será definida com os valores dos resgates, de modo que quanto maior o valor desses resgates, também maior será o valor da alíquota cobrada. Na tabela regressiva, o teto máximo da alíquota
está em torno de 35%, enquanto na tabela progressiva isso fica mais ou menos em torno de 27,5%. E se você acha que essa diferença desse percentual é suficiente para definir qual a sua melhor estratégia de investimento na previdência privada, não é bem assim que funciona. As tabelas progressiva e regressiva levam em consideração situações diferentes, de modo que também tem que se considerar os objetivos de cada investidor. Bom, após a escolha do plano de previdência, deve-se escolher como utilizar o dinheiro que foi investido, que foi aplicado. Nas opções de resgate, ao final você pode escolher receber o valor integral, igual aos outros fundos de investimento, ou optar por receber mensalmente. Existem diversas opções. Você pode escolher uma renda temporária, onde define-se o prazo do recebimento por um tempo pré-definido, lembrando que em caso de morte, antes do fim do prazo, o benefício é cessado. Também o plano na forma vitalícia, que vai funcionar como uma aposentadoria, onde o beneficiário começa a receber a partir de certa idade. Ele pode optar por torná-lo reversível para outro beneficiário, desde que seja especificado no contrato de adesão. No plano de forma vitalícia, com prazo mínimo, o beneficiário recebe até o fim de sua vida, permitindo que o pagamento continue sendo pago por um determinado período para o outro beneficiário. Dependendo da sua escolha, a seguradora realiza os cálculos para o pagamento dos benefícios. Vale lembrar que quanto mais longo o prazo escolhido e maiores forem as incertezas, menores serão os valores recebidos. Uma vantagem da previdência privada é que em caso de morte o pagamento já é liberado, claro, obedecendo às regras do contrato. No Brasil, as entidades abertas de previdência complementares são sociedade anônima com fins lucrativos. Elas são administradas por bancos ou por seguradoras. Segundo o último relatório apresentado em março de 2023, observa-se que ocorreu uma redução de 10% na quantidade de entidades abertas. Porém, o que chama a atenção é a migração de entidades administradas por banco, passando a serem administradas por seguradora. No total, são 316 entidades, tanto abertas como fechadas, onde o ativo total das entidades chega a 2,5 trilhões de reais, cerca de 25% do PIB nacional. O total de investimento feito pelas entidades chega a 2,42 trilhões, sendo em sua maioria 1,57 investidos em títulos públicos. Já os benefícios pagos pelas entidades têm um total de 91 bilhões, em sua maioria feito por entidades fechadas, pois apenas 5% do total de benefícios pagos foram feitos por entidades abertas, cerca de 4,4 bilhões, onde 3,1 bilhões foram pagos em produtos tradicionais, 1 bilhão em PGBL e o restante em PGBL. Não deixe de dar o seu joinha, comente e compartilhe aqui o nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.